Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às aulas de Biologia com a aula 2 dos vegetais. Mas antes de começar, deixa eu falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar essa nossa didática aqui, né? Porque no vídeo passado algumas pessoas perguntaram para mim, como é que vai ser, quantas aulas serão? Bom, nós teremos 25 aulas de Biologia, inicialmente, né? Posteriormente, depois que eu gravar essas 25, talvez eu grave mais. Mas inicialmente serão 25 aulas de Biologia, voltadas tanto para o Enem, quanto para concursos, quanto para vestibulares em geral, beleza? Uma outra coisa é com relação às nossas aulas. Todas as nossas aulas serão baseadas no seguinte formato: teoria no começo e no final vamos fazer uma pequena revisão resolvendo algumas questões. Então todas as nossas aulas serão assim, teoria mais questões. Lembrando também que aqui na descrição desse vídeo ou de todos os outros vídeos, você encontrará o link para o nosso blog. Lá você pode encontrar essa aula aqui escrita. Sim, todas as nossas aulas aqui do canal, de biologia, de literatura, de redação, de gramática, terá um material em PDF para que você possa acompanhar. Então, todas as nossas aulas, terão esse material em PDF. Você pode clicar aqui na descrição, vai ter o nosso blog. Aí você vai lá na área de teoria do nosso blog e vai ter lá Biologia, redação. Você clica em Biologia. Aí vai ter aula 1, que a gente já viu. Aí vai ter aula 2, os vegetais. E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter todas as nossas aulas em PDF lá no blog. Uma outra coisa que também lá no blog você pode encontrar são várias outras questões. Além daquelas questões que eu estarei fazendo aqui. Essas questões da aula vêm desse material em PDF. Mas lá no blog você pode encontrar várias outras questões que vão muito além dessas daqui. São milhares, literalmente milhares de questões que você pode encontrar lá no nosso blog. Deu para entender? Então vamos continuar aqui com a aula sobre os vegetais, que é a nossa segunda aula de biologia. Vamos lá. Bom, pessoal, biologia, querendo ou não, ele vai ter um pouquinho de decoreba, né? Sempre vai ter aquela coisinha de decoreba. Mas tente não decorar, tente entender como é que funciona, tente entender o porquê que é aquela coisa. E com a prática, com exercícios, com a repetição, você acaba memorizando aquilo de uma forma meio que intuitiva. Então, os vegetais, na verdade, o reino Plantae, ele está representado por uma grande diversidade de espécies, como as algas, os musgos, aquelas coisinhas que ficam ali no muro, as samambaias, pinheiros, mangueiras, e aí vai, uma grande variedade de plantas, de árvores e etc. Como você deve conhecer, se você começar a pensar um pouquinho, você já começa a imaginar algumas. E essas plantas, elas são divididas em grupos, e elas são classificadas de acordo com a presença ou ausência de determinadas estruturas, como vasos condutores, sementes, flores e frutos, que é exatamente aquilo que nós veremos nessa aula de hoje. Vamos ver isso, mas um pouquinho sobre as reproduções das plantas, dos vegetais. Então, nossa aula basicamente vão ser essas duas coisas. E quais são esses grupos? Esses grupos são as Talófitas, Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. Meu Deus, quanto nome! Calma, que a gente vai um por um, bem devagarzinho. Vamos ver as características de cada um e a gente vai entender isso daqui para o final dessa aula, beleza? Então, bora lá. O primeiro grupo de vegetais, são as talófitas. As talófitas é um grupo de algas verdes, pardas e vermelhas. Olha cá, elas não possuem órgãos especializados como raízes, caudas e folhas. O corpo é representado por um talo filamentoso ou tubuloso, simples, que é só um, ou ramificado, que são vários, um tubo ou um tubo ramificado, que são vários tubos saindo de um só, como se fosse isso. E aqui temos uma imagem, uma representação de uma talófita. E lembrando, sempre que você vê o nome, você tem que decorar quais são as suas características. Nesse daqui, por exemplo, elas não possuem órgãos especializados. Então, essa é a característica das talófitas. Normalmente, quando tem alguma questão com relação a isso, ele pede as características. Então, se você conseguir memorizar as características, você vai conseguir resolver as questões. O Enem, obviamente, foge um pouco desse padrão, mas concursos e alguns vestibulares mais tradicionais provavelmente aí vão seguir com esse padrão, beleza? Então, foi as talófitas. Show! Então, vamos agora para as briófitas. As briófitas são os musgos e as hepáticas de porte pequeno. Vivem em locais úmidos, apresentam, olha cá, rizóide, cauloide e filóide. Elas não produzem flores, frutos e sementes. São plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva, como o xilema e o floema. Então,
basicamente os briófitas, né, como você tem a imagenzinha aqui, eu não sei se você já chegou a ter, né, se você morou em casa, talvez naquela época mais chuvosa, você começou a ver uma coisinha no muro que é lodo. Não, são os briófitas, né? Se você olhasse bem pequenininho, eu me lembro que na época que eu estava no ensino médio, a professora falou sobre isso, então eu peguei uma lupa e fui tentar identificar, porque você consegue observar, né, dependendo da época, essas características, né, da briófita. Você consegue ver bem direitinho com uma plantinha bem pequenininha, que mais à frente nós também veremos que tem algumas características peculiares com relação ao tempo, de como é que ela vai estar, e que a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula. Temos aqui o terceiro grupo, né, que são os pteridófitas, que é representado pelas avencas e samambaias, aí os mais conhecidos nas samambaias, são os primeiros vegetais vasculares. Olha aqui, quem são os primeiros vegetais vasculares? Samambaias. As briófitas e as salófitas eram avasculares, elas não tinham vascularização, não tinham vasos condutores de seiva. Ou seja, né, elas possuem vasos condutores de seiva, como eu acabei de falar. Elas apresentam raiz, caule e folhas. Não produzem flores, frutos e sementes. Pessoal, aí eu coloquei aqui uma coisinha puxando, né, aqui para esse nome criptógamas. Pessoal, criptógamas são plantas que não possuem flores e produzem órgãos reprodutores microscópicos, ou seja, muito pequenininho. Então, o que são criptógamas são plantas que não produzem flores e possuem órgãos reprodutores microscópicos, como você pode ver aqui embaixo, né, no slide. Decorou isso? Então você aqui tem duas representantes desses criptógamas, né? São as briófitas e são as pteridófitas. Deu para entender? Eu sei que é uma coisa um pouco massiva, é um pouco de decoreba, mas uma coisa que você pode tentar associar, por exemplo, é a imagem, né? Uma forma de memorização, inclusive são técnicas de memorização, né? É decorar a imagem ao nome. Por exemplo, aqui a samambaia. Você já deve conhecer uma samambaia. Você pode associar a pteridófita. Aí você também tem aqui, por exemplo, uma outra coisa. A característica. Elas são as primeiras que possuem vasos condutores de seiva. Elas são as primeiras vasculares. Aí você pode decorar samambaia, pteridófita, que são as primeiras que possuem vasos condutores de seiva. Acho que por esse meio você pode tentar decorar as briófitas. Aí você pensa no murozinho lá, cheio de musguinhos, né? Com as bem pequenininho, na época de chuva, aí você lembra da imagem, e aí você decora, né, briófita, beleza, não vivem em locais úmidos, apresentam risóide, caulóide, filóide, e vai tentando criar na sua mente, pessoal. Eu não sou muito adepto a essas coisas de falar, decorem de tal forma, porque nossa mente é um computador gigante e cada um funciona de um jeito, pessoal. É como se eu fosse o Windows 10, você fosse o Windows 8, o Windows XP, e assim vai, né? Cada um vai ter sua forma de funcionamento, mas assim, eu vou tentar traçar algumas coisas, mas você vai ver que eu nunca vou dar. Façam exatamente isso, porque eu pretendo, né, inclusive o nome desse canal é Net de Data, que vocês possam também desenvolver um pouquinho por si só. Vocês vão pegar essa coisa aqui, vão mastigar e vão conseguir criar o seu próprio conhecimento, pelo menos a forma de entender o seu conhecimento, porque o conhecimento ele já está aqui, nós temos que entender. Então vamos continuar aqui para as duas últimas, que é gimnosperma, né, que ela aqui mais umas características, possuem raízes, caule, folhas e são as primeiras plantas que produzem flores, que são como as pinhas, e sementes, né, que são os piões. Mas decora isso aqui também, ó, sem frutos. São vasculares, a gente já viu que as samambaias, né, já eram vasculares, as representantes da pteridófita. Então, obviamente, as outras também serão, né? Aqui é uma escala evolutiva, lembrando disso, né, de grande porte, como, por exemplo, pinheiros, araucárias, ciprestes e sequoias. Beleza? Então, temos aqui agora o outro grupo e o último para finalizar, que é as angiospermas. Elas possuem raízes, caules, folhas, flores, sementes, e aqui, ó, e é o único grupo que produz o fruto. Elas são vasculares, não precisa mais dizer, e apresentam também grande porte e uma grande diversidade de espécies. Pessoal, e aqui também eu coloquei duas coisinhas para a gente memorizar também, que elas são fanerógamas e espermatófitas. As fanerógamas são plantas que possuem
flores. Então as plantas que possuem flores são essas duas, a gimnosperma e a angiosperma, esses grupos. E também elas são espermatófitas, porque elas produzem semente. Então as plantas que produzem sementes são também as gimnosperma, né? Os representantes, os grupos dos representantes são as gimnospermas e a angiosperma. E aí, mais uma vez, você tenta aí criar a sua forma de memorizar. Você pode, por exemplo, agora não, dá uma pausa no vídeo, ou vai depois, procura lá exemplos de cada planta no Google, coloca lá Google Imagens e fica vendo algumas plantas, porque aí você pode tentar memorizar. Talvez você não conheça o que é uma araucária, mas quando você vê uma imagem, você não sabe talvez o que é um cipreste. Aí você vê uma imagem lá e você já pode associar com a gimnosperma. Aí você, isso aqui é um cipreste, isso aqui é uma gimnosperma. Olha, eu tô vendo aqui, tô vendo a raiz, tô vendo o caule, tô vendo as folhas, tô vendo flores, tô vendo as sementes, mas eu não tô vendo fruto. Você pode tentar associar, entendeu? Aí você procura lá uma plantas que são as gimnospermas. Aí você vai no Google, procura algumas imagens e tenta fazer essas associações. Obviamente, mais uma vez dizendo, isso é uma dica que eu dou para vocês, né? Não é obrigado que vocês sigam, mas vocês talvez tenham esse seu método melhor, talvez você faça os seus resuminhos, seus mapas mentais e consiga desenvolver melhor do que eu estou dizendo aqui. Mais uma vez, essa é uma dica. E por exemplo, a angiosperma, né? Lembrar, ele é o único grupo que produz fruto, beleza? Então vamos passar agora, né, para a segunda parte dessa aula, que é uma parte bem muito importante, né? Porque está na segunda, que ela é menos importante. Muito pelo contrário, né? Se brincar, essa aqui é mais importante do que a outra. Mentira, vamos parar com essas comparações. Vamos lá. Então, nós vamos tentar entender agora os ciclos reprodutores das plantas e de algumas algas. Esse ciclo reprodutor ele é conhecido como metagênese, ou alternância de geração. Por quê? Porque ele tem esse nome? Porque eles possuem basicamente dois tipos, fecha aspas, de organismos adultos. Um haploide, ou seja, com um conjunto completo de cromossomos, ou diploide, com dois conjuntos completos de cromossomos, que é conhecido como N, né, e 2N, haploide N e diploide 2N. Esse ciclo também é conhecido como ciclo haplodiplobionte. Então, vamos ter aqui agora 3 imagens para tentarmos entender como é que funciona basicamente isso. Vamos partir aqui. A gente tem que pegar um local, né? A gente vai partir aqui do esporófito. O esporófito vai ser essa parte, né, dessa geração das plantas que vai ser haploide, ou seja, vai ser diploide, diploide, porque vai ser 2N. Esse esporófito, ele vai sofrer uma redução, tá vendo esse R aqui? Esse R significa redução, ou meiose, que é conhecida como meiose espórica, porque está aqui entre o esporófito e o esporo. Então, a meiose espórica. Então, quando o esporófito sofrer essa meiose, ele vai estar dando um esporo. Esse esporo, como sofreu redução aqui, ele agora é haploide, ou seja, ele é N. Esse esporo ele vai sofrer sucessivas mitoses, como vocês podem ver aqui, e vão formar um gametófito. Então, vai sofrer essa mitose, né, e vai formar esse gametófito. Esse gametófito, por que o nome é gametófito? Porque ele vai dar gametas. Então, ele vai dar 2 gametas, por exemplo. Não 2, né, mas uma comparação, por exemplo. Então, ele vai dar o gameta masculino e vai ter o gameta feminino. Esses gametas vão se unir, que é o processo chamado de fecundação, que vai formar um zigoto. Esse zigoto, por sucessivas mitoses, né, tá? Que o zigoto, lembrando, o zigoto já é 2N, porque foi N mais N, formou o zigoto, que vai sofrer, mais uma vez, sucessivas mitoses para formar o esporófito. E assim sucessivamente. Jonatas, esse negócio aí é muito complexo, não sei nem falar, muito complexo, e não entendi. Calma, a gente já teve mais à frente para entender algumas imagens já com as plantinhas, que você talvez vai entender melhor, sem o esquema, né, com a imagem em si. Mas comparando aqui com o humano, para vocês verem como isso aqui é diferente, né? Porque a gente está estudando isso aqui de forma diferente. Porque isso acontece só com as plantas e com algumas algas, pessoal. Também tem algumas espécies de fungos, beleza? Mas é diferente demais da gente, porque, por exemplo, nós humanos, nós somos 2Ns. Então, vamos fazer uma comparação aqui com os humanos para que talvez você entenda. Nós humanos somos 2N. Então, é como se o humano, por exemplo, eu sou 2Ns, aí o homem, ele, por exemplo, sofresse uma meiose, uma redução, e fosse formar, por exemplo, aqui um espermatozoide. Vamos supor como se fosse isso. Então ele forma aqui o espermatozoide.
Aí esse espermatozoide iria se multiplicar várias vezes, sofrendo mitoses, imitações, né? Vai formar ele de forma igual, e vai formar um espermatófito, como se fosse assim. E esse espermatófito iria dar um espermatozoide masculino e um espermatozoide feminino, que iriam se fundir na fecundação e iria formar um zigoto. Esse zigoto iria se multiplicar por mitose, mais uma vez, e iria formar um outro eu. Perceba como isso é bizarro. Nós não somos assim. Normalmente precisamos vamos ter um C2N, outro C2N, um homem e uma mulher, que aí vão dar, né, cada um gameta N, que vão se fecundar para formar o zigoto. Percebe como é diferente? E como seria bizarro se isso acontecesse com a gente? Seria bizarro, né? Mas eu acho que eu tentei fazer esse esquema para que você entendesse melhor. Eu acho que deu para entender. Se não entendeu, vamos com calma que a gente vai ter aqui mais duas imagens para entender. Essa primeira, não se assuste com grandes coisas aqui, é uma outra representação disso que a gente acabou de ver. Então, nessa aqui a gente partiu do esporófito. Então, vamos também partir aqui do esporófito. Bom, inicialmente vamos ter aqui esse esporófito, né, que é apenas essa partezinha aqui. Esse esporófito vai ter uma cápsula. Dentro dessa cápsula aqui vai estar acontecendo, né, uma meiose, formando o que? Esporos. Lembra, galera? O que os esporófitos vão formar? Esporos, né? Não precisa pensar demais isso. Vai formar esporófito a partir do que? De uma meiose. Qual é o nome da meiose? Meiose espórica, que acabamos de ver no slide passado. Esses esporos que sofreram meiose, né? Estavam sofrendo meiose, eles vão ser eliminados da cápsula e vão para essa aqui, para germinação. Então, eles vão para determinado lugar e vão estar formando gametófitos, que era o que a gente tinha visto aqui, ó, gametófito. Aí vai ter o gametófito masculino e vai ter o gametófito feminino. No gametófito masculino, nós vamos ter aqui o gametângio masculino, que é, decora esse nome, anterídeo, que também é haploide, beleza? Ou seja, ele é um N. E o gametófito feminino vai ter o gametângio feminino, que é o arquegônio. Lembrando, no homem, anterídeo, que é o gametângio masculino, e na mulher, na mulher não, né? No feminino é uma planta, chamamos de planta aqui, vai ter o arquegônio. É como se, por exemplo, comparando mais uma vez com o humano, é como se o anterídeo, por exemplo, fosse o pênis do homem, um exemplo, sei lá, o testículo, e o arquegônio fosse, sei lá, o útero, vamos supor que fosse isso. Bom, então, esse anterídeo, ele vai estar soltando essas coisinhas aqui, que são os anterozóides, que são os gametas masculinos das plantas. E enquanto no feminino, no arquegônio, o que é o gametângio feminino, vamos ter a oosfera, que é o gameta feminino. Gameta masculino, anterozóide, gameta feminino, oosfera. Comparando mais uma vez com os humanos. Os anterozóides, que são os gametas masculinos, seriam os espermatozoides, enquanto a oosfera seria o óvulo. Deu para entender? Então, o que é que vai acontecer? Esses gametas masculinos, eles vão sair e vão até o arquegônio feminino, onde eles vão fecundar a oosfera. Ou seja, comparando com os humanos, os espermatozoides saíram, foram até o útero e fecundaram. No caso, eles não foram até o útero não, né? Porque o óvulo da mulher, né, fica lá nas trompas. Mas ele foi aqui, né, com relação às plantas. No arquegônio, fecundou a oosfera. E lembrando, aqui era N, aqui era N. Após a fecundação, vamos ter o que? Obviamente, um embrião, que é 2N. Obviamente, juntou o N com N, formou 2N. Então, agora temos aqui um C que era haploide, ele transformou-se em diploide, quando ocorreu com a fecundação. A partir dessa fecundação, vai agora haver uma divisão mitótica, ou seja, vai sofrer sucessivas mitoses, e esse gametófito feminino, que era o que a gente tinha visto aqui, ele vai dar, né, esse esporófito aqui, vai crescer um esporófito que vai repetir tudo que a gente já viu. Conseguiu observar como é que é um ciclo? É um ciclo aqui, isso aqui não para, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai ter um gametófito masculino, feminino, que vai dar o anterídeo e o arquegônio, que vai ter aí a oosfera, que é o gameta feminino, e o anterozóide, que é o gameta masculino, que aí vão fecundar, vão sofrer mitoses, e aí vai agora a partir do gametófito feminino, dar um outro esporófito, e aí sucessivamente. Uma coisa que eu queria que vocês notassem, vocês podem até dar um pause aí nesse vídeo, ver onde é que acontece, por exemplo, essa meiose, onde é que acontece mitose, onde é que o indivíduo é diploide, onde é que o indivíduo é haploide,
Ou seja, onde aqui o indivíduo é 2N, onde aqui ele é N. E vocês podem tentar observar com essa imagenzinha aqui, ó, por exemplo, aqui ele era 2N, aí sofreu a meiose, que é a única local que acontece meiose aqui, que é a meiose espórica. Então sofreu a meiose, aí vai ter a germinação, né, que vai ter os esporos. E aqui continua tudo haploide, ó, N, até a fecundação. Na fecundação ele volta a ser diploide e vai sofrer mitose. Entendeu? Beleza. Agora temos aqui uma terceira representação. Essa representação aqui, pessoal, ela é muito importante, muito importante para a prova vestibular, porque isso cai bastante. O que é que nós observamos aqui, pessoal? Nós observamos os tempos, digamos assim, os espaços, a evolução, digamos assim, de cada tipo de grupo dos vegetais. Temos aqui, né, essa parte de cima dessa linha, o esporófito. E abaixo da linha aqui temos os gametófitos. E a representação dessa linha inclinada representa o quão de cada um está evoluído. Por exemplo, nas algas, que são esses primeiros aqui, o esporófito e os gametófitos são igualmente desenvolvidos, ou seja, eles são basicamente iguais. Nas briófitas, como representantes dos musgos, eles têm o esporófito, como a gente pode ver aqui, ele é reduzido, tá errado aqui, tá, pessoal? É reduzido e dependente, porque ele depende do gametófito, como a gente acabou de ver, né? Ele não nasceu aqui do gametófito feminino, não foi o esporófito? Então, isso aqui é uma característica das briófitas, ou seja, mais uma vez, esporófito reduzido e dependente, enquanto o gametófito ele é desenvolvido. Contudo, a gente já vê aqui para essa inclinação que isso vai mudando. Por exemplo, nas pteridófitas, que a gente tem como exemplo aqui as samambaias, nós temos um esporófito desenvolvido e duradouro. Já mudou aqui, ó. A samambaia, aquela parte desenvolvida que nós vemos a samambaia, é o esporófito. Deu para entender? Já é essa parte aqui desenvolvida. Enquanto o gametófito, que é essa aqui de baixo, ele é reduzido, transitório e independente. Ele ainda é independente, mas ele é reduzido e transitório. Você pode ver, por exemplo, na samambaia, que em alguns momentos ela vai dar a samambaia, né, que vai ser o esporófito. Quando você olha a parte de trás da folha dela, você vai encontrar vários carocinhos, que é de lá onde vai estar saindo os esporos. Então, por exemplo, aí uma curiosidade, né, se você for observar uma samambaia, quando você vê uma samambaia na rua, agora tenta observar isso. Aí você vira a folha dela, você vai ver lá umas coisinhas pretas. Às vezes, né, só quando ela está na fase da reprodução. Então você vai ver lá os esporozinhos dela. Beleza? Uma curiosidade aí para vocês. Agora, as gimnospermas. A gimnosperma, o esporófito já é complexo. Olha aqui, já é uma árvore, né, como a gente tinha visto. E duradouro. Enquanto o gametófito, ele é reduzido e dependente. Da mesma forma acontece com as angiospermas. Beleza? Mais uma coisa aqui que talvez você tenha que parar, tirar um print, ou você tem que anotar no caderninho, ou observar várias vezes aqui no vídeo, repetir, porque isso aqui é muito importante. Mas uma dica aí, mais uma vez, para essa coisa da decoreba, da memorização, é tentar observar que isso aqui é uma evolução, pessoal. Evoluímos tanto naquela questão lá de como é que os vasos, vai estar maior, sementes, flores, frutos. Bom, aqui também é evolução, sendo que a evolução inicialmente nós tínhamos os esporófitos poucos desenvolvidos e vamos passar para ter os esporófitos muito desenvolvidos. Enquanto os gametófitos, que eram igualmente desenvolvidos com os esporófitos, passam aqui gradualmente a serem menos desenvolvidos. No caso, eles são reduzidos, né, e dependentes. Eles vão passar a ser reduzidos e dependentes. Lembrando que aqui na pteridófitas vamos ter um gametófito reduzido, transitório e independente. Beleza? Bom, pessoal, essa aula foi basicamente isso. Vamos agora para a revisão, né, que é resolver algumas questões. E vamos aqui, se tiver alguma coisa ou outra a mais para a gente esmiuçar, a gente vai acabar falando aqui nas questões, beleza? Então vamos lá. Essa primeira questão foi uma questão da FUVEST, que diz o seguinte: as algas apresentam os 3 tipos básicos de ciclo de vida que ocorrem na natureza. Esses ciclos diferem quanto ao momento em que ocorre a meiose, em que ocorre a meiose, e quanto à ploidia dos indivíduos adultos. No esquema abaixo está representado um desses ciclos. Letra A pede: identifique as células 1, 2 e 3. Só, muito fácil, né? Na 1 aqui, a gente vê, opa, tem uma coisinha aqui se juntando com outra, vai estar dando 1. A gente viu na imagem passada, você vai lembrar? Juntou aqui 2 gametas, vai dar 1.
zigoto, né, pessoal? Esse zigoto vai estar passando aqui por várias mitoses e assim, sucessivamente, como a gente já viu. Bom, para vocês aí foi uma pausazinha bem pequenininha, mas para mim aqui foi uma eternidade, esperando a cachorra da vizinha parar de latir. Mas agora que a cachorra da vizinha parou de latir, vamos dar continuidade aqui. Tínhamos visto, né, que a célula tipo 1 é um zigoto, porque foi a junção aqui dos dois. Isso, eu já falei isso aqui, já dei a resposta do outro, né? Mas aqui, então, juntou essas duas coisas aqui que a gente vai saber, que é o 3, formou um zigoto. Esse zigoto aqui, ele vai continuar, vai dar esse esporófito. E esse esporófito vai dar o que, pessoal? Esporos. Então a célula tipo 2 é esporos. Esses esporos aqui vão continuar, que vão dar os gametófitos. E os gametas vão dar o que? Gametas. Então a célula tipo 3 dá gameta. Os gametas se unem e dão o que? O esporófito. Dá um zigoto, né? O zigoto se multiplica aqui por mitose, né? Ou por mitose, isso mesmo, mitose. Ele já é 2 índices, forma mitose. E ele aqui vai formar um esporófito e o ciclo continua. Beleza? Então, muito fácil, né? O primeiro aqui, então, é o zigoto, o segundo é os esporos e o terceiro, os gametas. Beleza? Bom, a letra B, né? Ignorem aí o latido da cachorra da vizinha. Bom, vamos lá. A letra B diz que, considerando que o número haploide de cromossomos dessa alga é 12, N ou A12, quantos cromossomos os indivíduos X, Y e Z possuem em cada uma de suas células? Pessoal, vimos aqui, né, pela letra passada, que isso aqui é um esporófito. E o esporófito, lembrem que ele é 2N, na verdade, ele é 2N. Se ela é 2N e N é igual a 12, esse X aqui vai ter 24 cromossomos. Beleza? Entendido? Muito simples. Enquanto Y e Z, que são gametas, se lembrar do que? Gameta era N. Se N é igual a 12, Y e Z terão 12 cromossomos também. Muito simples, né? Bem fácil aí essa questão. Vamos agora para a próxima. Questão número 2, da FUVEST. Os produtos imediatos da meiose de uma abelha e de uma samambaia são... Pessoal, a abelha é um animal. Se ela é um animal, ela vai dar o quê? Gameta, como os humanos. Enquanto a samambaia, lembra? Os produtos imediatos da meiose, aquela meiose espórica que nós vimos, tinha lá o esporófito, deu a meiose, deu o quê? Um esporo. Então, a gente já tem aqui a resposta, a letra B, gametas e esporos, respectivamente. Se você não lembra, volta lá na imagem que você vai ter lá a meiose espórica, que a gente falou, inclusive isso, né? Preste atenção nesses locais, onde acontece meiose, onde acontece mitose, é questão de prova. Acabamos de ver aqui que era uma questão da FUVEST, por exemplo. Vamos aqui para 3. Considere as seguintes fases do ciclo de vida de um músico: fecundação, meiose, vegetal produtor de esporos e vegetal produtor de gametas. Pessoal, essa questão aqui eu achei ela um pouco mal feita, porque eu poderia simplesmente me fixar em uma coisa aqui, me fixar em uma dessas fases aqui e entender as outras, e ir em busca das outras. Contudo, né, o gabarito dessa questão aqui, ele marcou com uma letra D, apesar de, mais uma vez, né, eu não considerar que essa é a única correta. Mas vamos aqui, por exemplo, a letra dele diz que aconteceu primeiro, né, a fecundação. Ou talvez, né, nessa questão aqui, ele queria que você entendesse que o ciclo da vida vai começar com a fecundação. Mas beleza, como a gente viu que era um ciclo, é meio complicado falar que começa na fecundação. Mas beleza, vamos aqui, começou aqui na fecundação. Depois da fecundação, o que vai acontecer? Vai formar aquele zigoto que vai se multiplicar por mitose e vai formar um vegetal produtor de esporos chamados esporófitos. O esporófito, então, é aqui o segundo, que é o vegetal produtor de esporos. Depois, esse esporófito, lembra? Vai sofrer o que, pessoal? A meiose espórica, que vai estar formando o gametófito. Mas o que vai acontecer? Meiose. Então, a meiose aqui no segundo. E depois vai estar formando aí nessa meiose os gametófitos, que são os vegetais produtores de gametas, que é o 4. Então, o gabarito dessa aqui é letra D. Mais uma vez, pode ser outra também na minha cabeça, mas o que importa aqui é que a gente conseguiu revisar essa sequência. Entendeu? Então, bora lá. Outra coisa é que eu pulei a 4, né? No material aqui em PDF que você vai encontrar no blog, você pode encontrar a questão 4. Mas eu pulei lá porque você precisava ter o conhecimento de algumas plantas. Então é aquela coisa, né? Melhor você pegar aquela questão, procurar no Google e ficar vendo quais são as plantas. Porque a gente não tem necessidade de saber, pelo menos por enquanto aqui nessa aula, de ficar falando, essa planta é essa aqui, essa planta é essa aqui. Não, né, pessoal? É que seria uma coisa mais maçante do que pode ser. Bom, pessoal, e aqui a questão 5 diz o seguinte:
os musgos, né, crescendo, tá faltando um S, em parede úmida são. Pessoal, a gente não precisa mais nem ver coisa demais. A gente viu naquele esquema lá que o esporófito, né, do musgo, que inclusive foi o esquema que a gente viu, ele vai crescer em cima do gametófito feminino. Então, o gametófito feminino, vimos lá na imagem que ele era o mais desenvolvido, não é verdade? Vocês viram que o esporófito ele era dependente, ele era reduzido, se eu não me engano, nessas duas coisas que tinha lá, mas eu sei que ele era dependente e reduzido, ele é. Então, o que é que fica maior, o que é maior, o que é mais desenvolvido é o gametófito, porque eles são briófitas, e as briófitas, naquele esquema a gente viu, vamos voltar aqui para a gente ver bem rapidão, ó. Tá vendo? A briófita aqui, o esporófito ele é reduzido e dependente, enquanto o gametófito ele é desenvolvido. Então, o que é que a gente vê na parede, nos musgos, né, crescendo em paredes úmidas, são os gametófitos de briófitas, que é a parte mais desenvolvida das briófitas, os gametófitos. Mas uma questão também muito simples, era só pensar um pouquinho. E mais uma vez eu falei para vocês como era importante ver aquela tabelinha também. E aquele gráfico lá, aquela imagem com aquela linha descendo, você vê que era uma evolução. Beleza? Então chegamos aqui ao final de mais uma aula. Lembrando, né, que você pode encontrar o material das aulas em PDF no nosso blog, além de várias outras questões de todas as matérias você pode encontrar lá no nosso blog. Mais de 1000 questões, muito mais de 1000 questões lá no nosso blog. Beleza? Está tudo separadinho por assunto, tudo organizado, eu mesmo que fiz. Vocês podem acessar lá. Beleza? Então é isso, obrigado por nos assistir. Não esquece de deixar aquele like e de inscrever-se no nosso canal para os nossos próximos conteúdos. Então é isso, tchau e até a próxima. Fui!